Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é este daqui, Zelda Majora's Mask A Link to the Past Perfect Edition de Akira Himekawa. Então, temos aqui mais um volume dessa coleção sensacional que a Panini está trazendo dos mangás de Zelda. Este daqui, se eu não me engano, é o terceiro volume, já temos o quarto e o quinto. Eu não comprei ainda, não tive tempo de ler. Quer dizer, mesmo que eu tivesse tempo de ler e não tivesse comprado, não ia fazer diferença. Enfim, não comprei ainda os outros próximos volumes, os outros dois, mas vou comprar. Estou só esperando uma promoção marota no Amazon, promoção. Já até a palavra Amazon já está tão enraizada com promoção que já estou até misturando as duas coisas. Enfim, temos aqui mais um volume deste mangá que vou colocar minha experiência pessoal dentro em breve. Para quem não sabe, a Panini está lançando essa série, que seria quase um Kanzenban, uma edição de luxo com páginas coloridas dos mangás de Zelda, que você compra e basicamente ou tem um volume, tem uma história, ou tem duas, ou algo do tipo. E aí o que acontece? Você tem as histórias dos jogos do Zelda, né? Tá claro pra caralho, vocês não vão conseguir ver porra nenhuma. Agora sim, aí ó. Deixa eu mostrar as páginas coloridas novamente. Então, jogos de Zelda que foram lançados para as mais diversas plataformas estão saindo aqui agora nesse mangá, nessa versão de mangá. Tá aqui saindo essa versão belíssima de mangá, né, com as páginas coloridas, com orelha e coisas do tipo. Então o que acontece? Cada volume vai ter uma quantidade de histórias. Esse daqui vai ter duas histórias, que é o Majora's Mask e A Link to the Past. A Link to the Past saiu para Super Nintendo em 1996 ou algo do tipo, em 1900 e bolinha. E o Majora's saiu para Nintendo 64, logo depois do Ocarina of Time. Considerado meio que uma continuação, mas ao mesmo tempo sem ser continuação. Então ele saiu um pouquinho depois dele. E eu digo pra vocês o seguinte, são histórias bacanas, são histórias simples de compreender, são histórias que não exigem muito do leitor, não tem muitas camadas também, não é um negócio assim que você vai ler e vai ter várias camadas para você debulhar. Eles realmente capturaram bem a essência dos jogos e transferiram para o mangá. Eu digo eles, na verdade deveria dizer elas, porque são duas mangakas que usam esse pseudônimo de Akira Himekawa. Então o que acontece? Na história do Majora's Mask, caso você não saiba, você não tenha jogado, não sabe qual é a história do jogo, apesar de que aqui nem sempre é 100% fiel ao jogo, eu vou chegar nesse detalhe, a história do Majora's Mask é o seguinte, tem um mercador de máscaras e ele encontra com o Skull Kid que apareceu no Ocarina of Time, que é uma das crianças perdidas na verdade é onde o Link mora. Ele é um dos seres que vive naquela floresta, na Floresta Perdida. E aí o que acontece? Ele encontra com esse mercador e o cara fala, olha, tem uma máscara bacana aqui pra você que não tem rosto. E ele dá essa máscara. E é justamente a máscara de Majora. E essa máscara, ela meio que contém poderes e tomou conta do Skull Kid. E aí o Skull Kid despirocou ao ponto tal que ele basicamente conseguiu poderes para jogar a lua em cima de Hyrule, ou Hyrule, ou Hyrule, se preferir. Então ele está trazendo a lua para se chocar contra Hyrule e vai acabar com a porra toda. Em contraponto nós temos o Link, que está procurando a nave. Não é uma nave, né? A Navi é a fada dele. Só que nesse processo ele acaba encontrando com o Skull Kid com o Majora. O Skull Kid acaba trolando ele e transforma ele num Deku. Deku é basicamente esses monstrinhos que tem no jogo, que ficam atirando umas nozes pela boca, né? Que tem essa cara de planta. E aí ele fica lá enfeitiçado, tá amaldiçoado como Deku, ele vai tentar se salvar e não sei o que, e a história começa a se desenvolver a partir daí. Basicamente o que ele precisa fazer? Ele precisa da ajuda dos 3 heróis lendários, que cada um desses heróis lendários vai gerar uma máscara, para conseguir impedir com que a lua caia sobre o mundo de Hyrule e salve todo mundo como a gente sabe que funciona. Obviamente, não vou contar a trama toda porque tem detalhes aí que eu omiti, eu apenas falei o superficial para vocês poderem se decidir aí se vocês se interessaram ou não. A Link to the Past, nós temos o Link, novamente, mais um outro Link, aonde ele faz o que? Ele é um fazendeiro. Tem uma colheita de maçãs junto com o tio dele, só que o tio dele tem um segredo por trás, o tio dele acaba sendo morto.
e ele vai atrás de saber o que foi que aconteceu com o tio, por que quem matou e tal. Nessa de ele correr atrás do prejuízo de tentar vingar o tio ou saber o que foi que aconteceu, ele descobre que ele pode ser a única pessoa capaz de salvar o mundo dele, destruindo duas pessoas malignas, um feiticeiro que tomou conta do reino da Zelda e aprisionou a Zelda assim como outras princesas, e ao mesmo tempo um Ganondorf, diferente do que a gente está acostumado do Ocarina of Time, que meio que influenciou esse feiticeiro para poder controlar o mundo, né, o mundo da luz, digamos assim, porque o Ganondorf está no mundo das trevas, mas ele só pode ir para o mundo da luz se a luz for tomada pelas trevas também, e por isso que o feiticeiro trabalha junto com ele. Então basicamente essa é a história. Obviamente a gente sempre tem os coadjuvantes, os personagens que aparecem para ajudar, os personagens que têm as suas próprias motivações, mas que completamente esquecem delas assim que eles encontram com o Link, e por aí vai. Então assim, as duas histórias são bacanas. Obviamente eu prefiro a do Majora's Mask, apesar de não gostar do jogo. Mas, e agora eu vou entrar na parte da minha opinião pessoal, quando o Majora's Mask saiu para Nintendo 64, a gente tinha jogado, eu e os meus amigos, a gente tinha que alugar a fita e jogar, e ficar na Psycho, porque a gente tinha que devolver a fita depois de 24 horas, ou às vezes 42, então a gente tinha que jogar muito, e só tinha 2, 3 pessoas que tinham 64, e aí, sabe como é guri, tem que estudar, tem que fazer isso, não sei o que, então a gente não tinha muito tempo para ficar jogando. O que acontece? Eu lembro que quando a gente alugou o Majora's Mask, a gente começou a jogar e eu achei o jogo uma merda, porque esse esquema da lua no jogo era muito ruim. Você vinha, a lua vinha, você tinha um período, uma barra, como se fosse tipo 24 horas. Acabava essas 24 horas, bum, a lua se chocava contra a Terra e aí já era, game over. Então, mas você tinha uma manha que era usar a Ocarina do Tempo para você voltar às 24 horas, e aí você resetava tudo e você tinha que fazer as paradas. E aí eu lembro que isso me deixou muito pirado, esse esquema de ter que ficar voltando 24 horas o tempo inteiro para poder salvar as coisas. Eu fiquei, que nada mesmo, não quero isso pra mim não. E aí eu lembro que eu peguei raiva do jogo, então eu nem cheguei a jogar ele direito, eu joguei muito pouco. Porque esse esquema realmente me chateou, me frustrou demais. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou deixar essa porra aí mesmo, eu não vou jogar mais não. Eu larguei pra lá. Mas aí eu confesso que lendo a história aqui, se ela realmente for parecida, eu me arrependi um pouquinho de não ter jogado, de não ter dado uma chance pra isso daqui. Pelo menos com relação ao Majora, porque a história me pareceu muito interessante, com certas nuances que de repente o Ocarina nem teve tanto, ou então eu não peguei as nuances, pode ser também. E aí fiquei meio arrependido. Só que aí como é que a gente faz pra jogar agora? Eu tô pensando se eu compro um Nintendo 2DS ou 3DS, acho que é o 2DS que saiu o Majora's 3D, assim como o Ocarina. Tô pensando em comprar pra ver se eu jogo essa porra, mas aí porra eu vou comprar um videogame que é antigo, que não custa barato, pra jogar um jogo e depois largar ele. É sacanagem. Se saísse pra Switch ou se saísse tipo virtual, tá ligado? Porra, seria lindo, jogar no Switch com certeza. Mas não tem. Aí não sei, se vocês têm alguma sugestão, alguma solução pra mim aí. Emulador é meio complicado por ter que ficar no computador, não sei. Mas enfim, se tiver alguma sugestão, alguma dica aí, me deem ideia. Com relação a Link to the Past, esse sim eu joguei ele todo no Super Nintendo, quando saiu eu joguei com o meu amigo Breno. Porque eu só joguei com ele porque ele tinha, acho que o emulador, tinha um videogame, não lembro exatamente como foi o esquema, e eu tinha uma revista que tinha um detonado do A Link to the Past, todas as manhas seguidas, etc. Ele, muito sacana, muito esperto, se aproveitou da minha inocência de não, eu te ajudo, aí eu ia pra lá, eu jogava um pouquinho, ele jogava a maior parte do tempo e assim ia. Mas a história do A Link to the Past, na real, pra mim, hoje em dia, ela parece muito besta, muito infantil, muito bobinha, sem profundidade, sem camadas, aquele negócio assim bem diretão mesmo. Como eu disse, para algumas pessoas pode ser bom, para mim já não é tão bom assim. Faltou, não sei, falta aquele temperinho assim para você se motivar. Aí, complicado. Engraçado que jogando a Link to the Past pra mim daria de 1000-0 no Majora, mas lendo a história aqui teve o efeito contrário, olha que interessante. Muito interessante isso, esse lance do efeito contrário. Com relação à arte, ela é aquilo que eu já falei em um outro vídeo do Zelda, vai aparecer no final todos os vídeos de Zelda que eu já gravei até aqui. Inclusive, vai ter... não vai ter porque eu vou lançar o vídeo depois, mas eu comprei um Nendoroid do Link da versão do Majora's, né, do jogo 3D, e vai rolar um unboxing também, aguardem em breve, tá? Então o que acontece, eu fiquei nessa de... eu esqueci o que eu ia falar. Ô, idade, filho da puta.
Oh, desculpa, não pode xingar no YouTube. Cara, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Enfim. Ah, sim, com relação aos traços, lembrei. Com relação aos traços do Majora e do A Link to the Past, elas respeitam aquilo, como eu já falei em outros vídeos, elas respeitam a direção de arte que foi dada para o jogo. Então, se você for pegar o link do Majora, o link do Majora tem uma cara diferente, certo? Ó, do link do A Link to the Past. Então elas respeitam muito a arte que foi dada na direção fotográfica de cada jogo. Então isso é muito bacana de ser visto, elas tentam combinar o traço dos personagens. Na verdade o traço do personagem em si vai se adaptando a cada arte que elas fizeram. Mas a forma como elas desenham, o contorno, paisagem, basicamente é a mesma coisa. Nesse aspecto eu acho que elas tiveram de repente mais liberdade para fazer mais do jeito delas. Mas a questão da feição dos personagens de cada jogo é muito respeitada. Né? Eles vão se acomodando a cada uma delas. E aí eu já imagino que quando chegar, se tiver, acho que deve ter do Wind Waker, também vão respeitar aquele traço, uma pegada mais cartunesca e coisa do tipo. Mas enfim, é um bom volume para quem é fã de Zelda, para quem não é, eu acho que de repente, principalmente o Majora, vai interessar você bastante, porque a história é melhor, mais bacana do que a do Link to the Past, apesar de eu gostar mais do jogo A Link to the Past, pelo menos até o presente momento. Para quem não é fã, eu acho que fica meio complicado porque as histórias de Zelda são muito repetitivas, então você fica com a impressão de eu já li isso antes e você tecnicamente já leu, porque se você leu o Ocarina, se você leu o Four Seasons, a história basicamente é sempre a mesma. Você tem aquele padrãozão do herói que desperta, tem que passar por perrengues, ele vai e salva a galera e é isso. Você vai ter uma mudança de personagem, mas essa mudança de personagens não altera o roteiro em si. Então é meio complicado aí de dizer pra vocês se vale a pena ou não. Eu acho que pra quem é fãzão, como eu sou, quem gosta muito, vai adorar de qualquer jeito, mesmo sendo repetitivo. Mas eu confesso que mesmo adorando eu tenho as minhas ressalvas porque eu não sou um acéfalo, então é complicado você ficar lendo a mesma história várias vezes. É interessante porque você sabe que o desenvolver dela vai ser parecido, mas os detalhes tornam ela diferente, ao mesmo tempo que por o desenvolver dela é similar aos outros, você meio que já sabe. Então fica aquele esquema meio novela, sabe? A novela você tem personagens diferentes que no fim das contas são parecidos com outros que já tiveram. O desenvolver geralmente é sempre o mesmo, mas você assiste. Então eu acho que de repente, né, porra, vai ter gente que vai me xingar agora que eu tô falando que isso daqui é basicamente uma novela, mas acho que o paralelo é válido, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Aquele um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.